Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Estamos aqui de novo, nossa última semana de julho. Hoje nós vamos fazer uma aula um pouquinho diferente, tá bom? Não vamos utilizar a apostila, não vamos utilizar o nosso livro, não vamos escrever nada. Hoje o tio vai contar uma história. Uau, uma história de terror. Você tem medo? Hein? Eu sei que alguns de vocês assistem filmes aí na Netflix, filme de dar medo, e vocês não têm medo. Normalmente vocês jogam também alguns joguinhos meio malucos e não tem medo não, né? Eu sei que essa criançada de hoje não tem medo das coisas. Eu vou contar hoje, na verdade, é uma lenda americana. Não é para ter medo não, tá bom? Então, só pra gente, antes de começar a nossa história de terror, só para dizer certinho, só para vocês ficarem a par. Então hoje é a última semana, o tio tá fazendo hoje uma aula diferente, aí mais divertida, de contar uma historinha. Eu vou trazer algumas coisas de inglês, coisas que nós estudamos aí ao longo das nossas aulas, só para a gente ter um contato novamente com esses dados, com esses conceitos. Mas é uma história, vai ser só para assistir essa história e se divertir. E daí na próxima semana, que já inicia agosto, aí nós pegamos lá o nosso livro, a nossa apostila e damos continuidade aos nossos estudos, iniciando o terceiro bimestre, tá bom? Eu já corrigi a maioria das provas, depois a gente fala sobre isso, tá bom? Muito bem. Se vocês estiverem ouvindo um barulhinho meio esquisito assim, é o meu ventilador, tá bom? Espero que não esteja atrapalhando o nosso áudio, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, a história que eu trouxe hoje para contar para vocês é a lenda do pé grande. Vocês já ouviram falar do pé grande? É aquele bichão grandão que tem mais de 2 metros de altura. Parece um homem, uma mistura de homem com macaco. Para quem já assistiu a Jornada nas Estrelas, né? Que tem aquele Chewbacca. Ele parece o Chewbacca. É um macacão todo peludo assim, né? Que ele vive nas florestas americanas e canadenses também. Então, esse nosso amigo aí, amigo eu não sei se é, porque dizem que ele é mau, agora eu não sei. Ele recebe vários nomes, né? Nós chamamos ele de pé grande, porque ele tem um pezão grandão, porque ele é muito alto. Então ele tem um pezão bem grandão. Eu vou contar a lenda de como surgiu, de onde ele veio, né? E que mais? Ele recebe vários outros nomes, né? Lá nos Estados Unidos ele é chamado de Bigfoot, que é o pé grande, lembra? Bigfoot. E lá ele também é chamado de Sasquatch. É um nome comum para ele lá, Sasquatch. Ele também, existem relatos da existência desse animal, desse ser, também em regiões como na Ásia também, né? Regiões frias, de Polo Norte, esse tipo de coisa assim. Mas daí lá nessas regiões, ele é chamado de um nome, né? Nome assim, apelido abominável, como que é? Abominável Monstro das Neves, Homem das Neves, né? Mas lá ele é mais conhecido pelo nome de Yeti. Então existe uma diferença entre o abominável Homem das Neves, que é o Yeti, e o Sasquatch, que é o famoso pé grande, né? Ambos moram ali nas florestas, né? Nas florestas, ou no caso do Yeti, ele mora lá naquelas florestas de gelo, que tem bastante neve, né? Então a característica dele, ele tem uma pelagem mais assim branca, né? Que se confunde com a neve. Ele é tipo tio, assim, ó. Ele é grisalho, né? Ele tem uma pelagem branca, cinza. Ele é meio nesse estilo, assim, também bastante peludo, bastante cabeludão, assim, com pelo no corpo, pezão grandão também. Esse é o que mora nas neves, né? Tem até um desenho muito bonitinho que se chama, acho que é Abominável mesmo, né? Que é um Yetizinho bonzinho, bonitinho, né? Esse desenho é muito legal, eu gosto bastante.
Mas é uma lenda, né, de que existe esses seres aí em vários locais de floresta aí espalhados pelo mundo, né? E esse que existe aí nos Estados Unidos, né, ele já é diferente, né? Tem uma cor, de pelagem castanho misturado com cinza, com um bege clarinho. Então ele é parecido mais com o Chewbacca mesmo, né? Com um macaco, né? Ele tem aquele pelagem marrom, castanha, né? Alguns pontos cinza, meio branco também, né? Então ele também mora ali nas florestas. E as florestas americanas, a gente sabe que são as florestas de coníferas, que chamam, né? São as florestas de pinheiros, né? Tem aquelas árvores que são bem altas, né? Então existe muito esse tipo de floresta, e é o local onde o nosso amigo Bigfoot, nosso amigo Sasquatch, gosta de morar. Então, mas existe, você sabe qual que é a origem da história do Sasquatch? Você já ouviu falar? Como que ele surgiu? De onde ele veio? Eu ouvi falar de uma lenda que o Sasquatch, ele era, na verdade, um filho de um fazendeiro. Ele era um filho de um fazendeiro muito malvado. Esse fazendeiro, que era o pai desse menino, ele era muito ruim, muito bravo. Ele batia no menino, ele tratava mal o menino. Quando o menino fazia alguma coisa que ele não gostava, ele deixava o menino preso num quarto lá em cima na casa, no celeiro, e deixava o menino preso vários dias lá sem comer, gritava com ele, batia nele, obrigava ele a fazer serviços pesados da fazenda. Então ele não era amado, ele era um menino muito triste, muito bravo, muito revoltado. E um belo dia ele falou assim: eu não quero mais viver dessa forma. E o que ele fez? Esse menino fugiu para as florestas, fugiu para a mata, e lá ele se escondeu em cavernas, se alimentava de frutas, se alimentava de insetos, se alimentava de vegetação, e aí aprendeu a caçar. Também se alimentava das caças de coelhos, guaxinins, esquilos, e ele se escondeu. Nunca mais eu quero saber de ver um ser humano na minha frente. E então ele se escondeu, passou a viver durante o dia. Ele morava dentro das cavernas, rodava por todas as cavernas, e depois saía à noite para as florestas, para se alimentar, para beber água, para ver à noite. Ele virou um ser noturno. E esse menino foi crescendo, se tornando um homem. E aí, como ele não cortava cabelo, não fazia barba, ele passou a viver como um animal. E lá na floresta ele foi crescendo, e se tornou uma mistura de ser humano e de animal. Então, ele não gosta, como ele já sofreu muito, ele foi maltratado, ele não gosta de nenhum tipo de ser humano. Ele tem medo do ser humano, na verdade. Então ele foge, ele se esconde, ele vive isolado, ele vive na mata. Então, ninguém sabia disso, ninguém nunca soube dessa história. Mas em 1958, no sul da Califórnia, estava tendo uma obra de expansão das rodovias, das estradas. Naquela época tinha muita estrada de ferro também, onde os trens passavam. E eles estavam fazendo uma ampliação de uma estrada de ferro. Então, você sabe como é uma estrada de ferro onde o trem passa, né? Eles derrubam uma parte da mata e vão construindo, trilho por trilho, pedaço por pedaço, e vão avançando. E nessa época, eles estavam indo em direção ali para cortar toda a Califórnia. Estavam no sul da Califórnia. E aí estavam entre florestas, no meio de uma floresta. Então, aqui estava a estrada sendo iniciada. Pro lado direito tinha floresta, pro lado esquerdo tinha floresta, na frente tinha floresta. E eles iam
desbravando, derrubando árvores, construindo, limpando o mato, nivelando o chão e montando os trilhos para o trem passar. Já dá para a gente imaginar mais ou menos a cena, o ambiente. E esses trabalhadores, tinha cerca de uns 40, 45 trabalhadores no local. Eles acampavam, eles viviam nesse local. Então, à medida que a estrada ia avançando, eles iam desmontando as barracas, desmontando o acampamento e avançando junto com a estrada. Então, a vida deles era assim, era viver na estrada de ferro, construindo, indo de um ponto a outro, de um ponto a outro, caminhando, derrubando floresta, se alimentava ali. A maioria deles caçava o que tinha por ali, tinha uns riachos que eles podiam tomar banho, podiam beber água. Naquela época não tinha poluição como tem hoje. Eles podiam tomar aquela água limpa, geladinha, que vinha das serras, que vinha de locais gelados. E era uma época muito fria, tanto de noite como de manhã. O dia era sempre cheio de uma neblina, um fog, uma fumaça, que não dava visibilidade. A gente não conseguia enxergar direito. Então, à medida que a obra ia avançando, e os trabalhadores iam ali, vivendo naquela região, caçando, muitos deles caçavam, né? Qualquer tipo de animal eles caçavam para comer, né? Iam se revezando em turnos. Tinha um pessoal que trabalhava no turno da manhã, tinha um pessoal que trabalhava no turno da tarde, outro pessoal que trabalhava no turno da noite, e ali eles iam se revezando, trabalhando e construindo a estrada. Mas teve uma noite que um grupo de trabalhadores estavam batendo estaca. Sabe o que é batendo estaca? Eles pegavam uns pedaços de madeira assim, punham num buraco e outro vinha com um martelo, pá, pá, para aquela estaca afundar e ajudar na fundação para a construção do trilho. E então eles estavam lá, acho que eram 6 funcionários batendo estaca. E à noite fria do sul da Califórnia, um belo dia, nessa noite, estava assim, a lua não estava cheia, mas ela estava caminhando para ser lua cheia. Então ela estava aquela lua quase cheia assim, avermelhada, meio alaranjada, aquela noite escura, fria, uma névoa, e aquele barulho da selva à noite, que a gente vai dormir à noite, mas a selva ganha vida à noite. E aquele barulho de selva, os grilos, cri cri, cri cri, sapo, insetos, esquilos, corujas, pássaros, seres noturnos, insetos grandes que só saem à noite, vagalumes. Esse era o clima. E muito frio, uma neblina. Você olhava para um lado e só via árvores, árvores, árvores. E no vão delas, um pouco de luz que lutava para passar entre a neblina. Do outro lado, a mesma coisa. A sombra das árvores, a sombra das plantas. Às vezes uma sombra que se movia. Era um pássaro que voava, era um animal que passava, e na frente também. Então eles estavam acostumados com aquele ambiente, com aquele clima. Mais um belo dia, eles estavam lá, trabalhando naquela madrugada fria, e eles ouviram um barulho muito diferente na floresta. Parecia alguém caminhando, mas era um caminhar pesado, era um caminhar duro.
como que a gente pisa bravo no chão, pisa forte. E aí, junto com esse barulho do pé no chão, também tinha o barulho dos galhos quebrando, de pedras se movendo. E eles falaram: que barulho é esse? Que animal será esse que tem esse passo tão pesado, que tem esse caminhar tão diferente? Serão lobos? Será algum felino de grande porte que pode nos atacar? E eles pararam e ficaram olhando. Ficaram olhando para a mata, de onde vinha o barulho. E de repente o barulho parou. E eles pararam e continuaram olhando na direção de onde vinha o barulho. E então, de repente, eles viram passar de um tronco para outro uma figura humana enorme, com quase 3 metros de altura, peludo, só a silhueta, só o vulto preto que passou de uma árvore para outra e sumiu. E sumiu. Era o Pé Grande, era ele, era o Sasquatch, quase 3 metros de altura, enorme. E aí no dia seguinte, eles foram contar para os amigos, mas ali, naquele dia, naquele momento que eles viram passar de uma árvore para outra, eles ficaram apavorados. Porque se fosse um homem, seria um homem muito alto, um homem muito grande e peludo. Se fosse um urso, não era um urso, porque ele tinha um formato de corpo de um homem. Não era um macaco, porque parecia um homem e era muito alto. Então eles foram correndo lá para a fogueira, para o acampamento, pegaram um monte de armas, de coisas, se sentaram ali à beira da fogueira, apavorados, olhando para todos os lados com medo, e ficaram aguardando para ver se o animal aparecia novamente. E o animal não apareceu. O animal nunca mais apareceu. E então, o que eles fizeram? Continuaram ali na fogueira, alertas, esperando. E então, depois de muitas horas, começou a aparecer a luz do dia. E o dia veio crescendo, veio amanhecendo. A luz do sol veio se irradiando, entrando ali pela névoa da neblina, quebrando um pouco aquela solidão, quebrando um pouco aquele frio da noite, e trouxe o dia. E ali, com um pouco menos de medo, porque eles podiam ver o que estava acontecendo, as outras pessoas foram acordando, se levantando, se chegando perto da fogueira para tomar um café. E eles contaram, apavorados, o que lhe tinha acontecido, o que eles tinham visto. E aí todos conversando ali, ansiosos e nervosos, à beira da fogueira, pegaram suas ferramentas, martelos, machados, enxadas, armas de fogo, espingardas, revólveres, e foram em direção à mata para procurar o bicho. E eles rodaram, e foram ali próximo daquela clareira onde o animal foi visto. E eles chegaram ali e eles foram ver a pegada desse animal. Era uma pegada, uma marca de pé de aproximadamente 45 centímetros. E eles desacreditaram. Eles falaram: meu Deus, que ser é esse que provoca uma pegada? E era o formato de um pé normal, um pé humano normal, como se fosse uma pegada de uma pessoa, com 45 centímetros. E eles ficaram impressionados. E aí, depois de um tempo, eles foram contar essa história
aos jornalistas. E aí eles tinham que relatar as características desse animal, né? E aí eles disseram que ele era um animal com aproximadamente 3 meters high, 3 metros de altura, 3 meters high. He looks like a man. Ele parece com um homem. With long hair, com cabelos longos. With a big beard, com a grande barba. Com cabelo no corpo. Hair body. He has long hair. He has brown hair, gray hair, many colors of hair. Ele tem cabelo castanho, pelos castanhos, pelos grisalhos, muitas cores diferentes de pelo. Ele é enorme, and he has a big foot, grande pé, with almost 45 centímetros. E aí nasceu a lenda do pé grande. E até hoje existem grupos de pessoas que adentram a madrugada nas matas procurando o pé grande. Até hoje, esse pé grande é um mistério. Ninguém sabe dizer se ele existe ou se ele não existe. Eu sei que tem muita gente que ainda procura o pé grande. Os cinemas fizeram muitos filmes, fizeram desenhos, e essa lenda se perpetua. Será que é verdade? Você acredita no pé grande? Eu acredito. Tá bom, pessoal? Um grande beijo para vocês. Tchau!